Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Transferências especiais. MGI alerta para critérios e aplicações de investimento e custeio. A Diretoria de Transferências e Parcerias da União, vinculada à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, destaca a importância de seguir rigorosamente os critérios estabelecidos para o uso de transferências especiais. Esses recursos, definidos como investimento ou custeio, são categorizados antes da alocação das emendas especiais, com verificações subsequentes para assegurar que ao menos 70% dos fundos sejam aplicados em despesas de capital. Portanto, os legisladores devem assegurar o cumprimento destas normas tanto na fase de indicação quanto no momento do empenho dos recursos. A classificação dos gastos dos recursos obtidos por transferência especial é pré-definida e não pode ser alterada pelo beneficiário. Assim sendo, se designados para uso em investimentos, os gastos devem seguir essa classificação. E o mesmo deverá ocorrer se os recursos forem destinados a custeio, devendo ser utilizado de acordo com tal especificação. Alterações na legislação que rege as emendas especiais levantam dúvidas sobre a possibilidade de mudança da categoria de investimento para custeio e vice-versa. Os gestores devem estar atentos a esta questão desde o início do processo de indicação parlamentar, pois uma vez que o programa é aceito pelo ente federado no sistema Transferigov, a troca entre as categorias de indicação torna-se inviável. Esta diferenciação pode confundir gestores menos experientes, dada a possibilidade de ajuste dentro do mesmo grupo de natureza de despesa, ou GND, correspondente ao recurso recebido. O grupo de natureza de despesa é uma classificação usada no orçamento público para organizar e identificar diferentes tipos de gastos do governo. Essa classificação ajuda a distinguir entre as diversas categorias de despesas, como custeio, que são despesas correntes para manutenção de serviços públicos, e investimentos, que são despesas com obras, equipamentos e instalações. Deste modo, o GND facilita o controle, o planejamento e a transparência da gestão dos recursos públicos. Os GNDs mais comuns são divididos no orçamento da União entre custeio e investimento. Quando estados ou municípios recebem uma emenda parlamentar especial, ela já vem codificada para definir se o recurso será usado para custeio ou investimento. Dentro do mesmo GND, alterações são possíveis na plataforma Transferigov, como no caso de um parlamentar que inicialmente destinou recursos para pavimentação de ruas, mas que depois, a pedido de um prefeito ou vereador, foi alterado para a construção de uma unidade básica de saúde. Desde que permaneça dentro do mesmo grupo de natureza de despesa, essa alteração é possível. Já no que se refere ao grupo de natureza de despesa propriamente, conforme citado, não existe a possibilidade desta alteração, uma vez que cabe aos parlamentares a observância do percentual mínimo de que trata o parágrafo 5º do artigo 166-A da Constituição Federal. No portal do Transferigov existe um link onde é possível esclarecer essas e outras dúvidas relativas às transferências especiais. O Berrima, projeto da moeda municipal de resplendor em Minas Gerais, quer revolucionar o comércio local. O projeto da Ubérrima, que foi lançado há pouco mais de 20 dias, se tornou a primeira moeda pública municipal do Brasil. A iniciativa quer revolucionar o comércio local e já é aceita em cerca de 70 estabelecimentos de resplendor em Minas Gerais. Além disso, a Prefeitura utiliza essa moeda local para distribuir benefícios sociais. O secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho Monetário de Resplendor, Wender Barbosa, afirma que a adoção da Ubérrima tem contribuído não apenas para manter a riqueza dentro do município, o principal propósito da medida, mas também para atrair investimentos de cidades vizinhas. O principal é tentar reter o dinheiro todo dentro do município, tipo, evitar a evasão para outros municípios, né? O dinheiro está ficando por aí. A gente já tem também outros municípios vizinhos que estão já vindo trocar por causa do desconto no comércio. Nas 2 primeiras semanas após o lançamento da moeda municipal, cerca de 30 mil ubérrimas entraram em circulação. A expectativa da gestão local é de que esse número seja 10 vezes maior até o fim do ano.
Situado no Vale do Rio Doce, o município de Resplendor tornou-se o pioneiro no Brasil ao implementar uma moeda pública local. Com o auxílio do Sebrae Minas, o município desenvolveu um plano estratégico para dinamizar sua economia e fomentar a criação de empregos e renda. A iniciativa da moeda local, conhecida como ubérrima, é um componente-chave desta estratégia. Essa moeda, que é aceita somente dentro do município, junto com incentivos para aqueles que a utilizam como meio de pagamento, visa estimular o crescimento da economia local. A gente está reunindo com os comerciantes e está dando a sugestão, quando a gente vai lá fazer uma conversa com eles, ofereçam um benefício. Então, nós temos hoje taxistas oferecendo 10%, nós temos comerciantes oferecendo 15%, 20% de desconto para atrair, para valorizar o ubérrima, porque por lei é 1 por 1, eu não posso ter câmbio diferente. Então, o que vai valorizar a moeda é o quê? O comerciante, ele dá um atrativo, que seja ela em desconto, que seja ela em cashback, que seja ela em premiações. Instituída pela Lei Municipal 1206 de 2022, a ubérrima possui valor equivalente ao real, ou seja, cada R$1 corresponde a uma ubérrima. De acordo com o secretário, a iniciativa conta com o apoio do Banco Central e do Tribunal de Contas da União. Para garantir a segurança da moeda, a Prefeitura mantém um valor correspondente em reais para cada unidade de ubérrima emitida no Fundo Monetário Municipal. Adicionalmente, a Prefeitura promove o uso da ubérrima entre os cidadãos no comércio local e já utiliza a nova moeda para o pagamento de benefícios sociais municipais, incluindo auxílio funerário, auxílio gestante e distribuição de cestas básicas. Segundo o secretário, o uso da ubérrima pela população e pelos comerciantes é facultativo. É mais uma opção de pagamento que a Prefeitura está dando para o comércio local, mas se a pessoa não quiser, está ótimo, afirmou o secretário. A Prefeitura de Resplendor estuda ampliar ainda mais o uso da moeda municipal. A gestão consultou o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para saber se os moradores do município poderão, por exemplo, pagar o IPTU com ubérrima, já a partir do ano que vem. Segundo o secretário, também se avalia permitir aos cidadãos pagarem suas dívidas com o município, hoje em torno de R$4 milhões, com direito a cashback. Seria mais uma forma de injetar dinheiro na economia local. A moeda recebeu o nome após concurso realizado junto à população. Ubérrima significa muito abundante, fértil, e está presente no hino do município, que diz: Resplendor, terra ubérrima e querida, onde a vida se passa docemente. Entenda como funciona o cashback proposto pela reforma tributária. O cashback, que tem se tornado cada vez mais comum nas transações entre vendedores e consumidores, representa uma das inovações do sistema tributário aprovado no final do ano passado. Com a introdução do projeto de lei complementar que detalha o funcionamento deste novo modelo de tributação, reunimos algumas informações relevantes, como quem são os elegíveis ao benefício, o percentual que será devolvido e quando as mudanças entrarão em vigor. Conforme a Emenda Constitucional 132 de 2023, que aborda a reforma tributária, o principal propósito do cashback é diminuir as disparidades de renda. Segundo o projeto de lei proposto pelo governo ao Congresso Nacional, terão direito ao benefício aqueles cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, com uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, atualmente R$ 706. Isso implica que, em uma família de 4 membros, por exemplo, a renda combinada não pode exceder R$ 2.824 para acessar o cashback. Para Bianca Xavier, professora da FGV Direito Rio, a faixa de renda definida pelo governo exclui uma parte significativa da população que dispõe de poucos recursos. Ela questiona se não seria melhor aumentar um pouco esse limite, tendo em vista que o grau de pobreza, meio salário mínimo, pode pegar apenas a baixíssima renda e deixar a baixa renda de fora. O advogado Túlio Carvalho, mestre em Direito pela PUC São Paulo, diz que a exigência de inscrição no CAD Único para o recebimento do cashback tem algumas lacunas, mas não é problemática. Fazer a seleção do público-alvo dessa política pública, você vincular ao CAD Único significaria excluir todos aqueles que estão tão marginalizados na sociedade que nem CAD Único tem, que nem sabem que você se cadastrar no CAD Único pode te gerar uma quantidade de benefícios sociais, inclusive daqui para frente o cashback, né?
Mas, por outro lado, também é residual a população de baixa renda que não pertence ao CadÚnico, né? A gente tem que presumir que quem precisa vai atrás. Quanto ao limite de renda para acesso ao benefício ser de, no máximo, meio salário mínimo por pessoa, ele também acredita que há famílias com poder aquisitivo acima dessa faixa que poderiam ser incluídas no rol de beneficiários do cashback. Mas ele lembra que isso impactaria a alíquota de referência do IVA, o CBS mais IBS, hoje estimada pelo Ministério da Fazenda em 26,5%. No reformulado Sistema Tributário sobre o Consumo, os impostos IPI, PIS e COFINS são substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, enquanto o ICMS e o ISS são substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. De acordo com as novas regras, os consumidores receberão de volta 100% da CBS e 20% do IBS nas compras de botijão de gás. Para consumo de energia elétrica, água, esgoto e gás natural, o reembolso será de 50% da CBS e 20% do IBS. Para todos os outros bens e serviços, o cashback será de 20% tanto da CBS quanto do IBS. Bianca Xavier esclarece que a devolução de 20% dos tributos é generalizada para todos os bens e serviços, com exceção daqueles considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente, que são sujeitos ao imposto seletivo. O que ele está dizendo é que o IBS e a CBS vão ser devolvidos para todos os produtos, menos se ele comprar uma embarcação, um carro, cigarro, bebida alcoólica e bebida açucarada. A União poderá aumentar os percentuais de cashback da CBS, enquanto estados e municípios poderão fazer o mesmo com o IBS. O texto especifica que o cashback para as contas de água, luz e gás será aplicado diretamente nas faturas no momento da cobrança ao consumidor. Essa regra também se estende a outros bens e serviços com períodos de pagamento mensais, como as contas de internet. Para outras compras, o projeto de lei determina que o governo deve repassar os valores do cashback ao agente financeiro dentro de 15 dias após a aquisição do bem ou serviço. Em seguida, o agente financeiro terá até 10 dias para transferir o cashback aos beneficiários. Bianca Xavier acredita que o agente financeiro será a Caixa Econômica Federal, uma vez que o banco já faz o repasse de benefícios sociais para inscritos no CadÚnico, como o Bolsa Família. Segundo o texto escrito pelo Ministério da Fazenda, os cidadãos terão no máximo 24 meses para utilizar os créditos, mas a Receita Federal e o Comitê Gestor de Estados e Municípios ainda vão poder diminuir esse limite. A devolução de parte da CBS aos consumidores de baixa renda começa em janeiro de 2027. Já o estorno de parte do IBS a partir de janeiro de 2029. Os prazos foram definidos com base no calendário de transição do atual modelo para o futuro modelo de tributação. Auxílio Reconstrução. Saiba como receber e quem tem direito aos R$ 5.100. O pagamento do Auxílio Reconstrução será realizado a todas as pessoas que perderam seus pertences desde que comprovem o endereço, segundo o anúncio feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, na tarde de quinta-feira, dia 16. A Caixa Econômica Federal ficará a cargo de avaliar e fazer o cruzamento das informações levantadas com documentos oficiais emitidos pelas defesas civis das prefeituras. O governo federal prevê beneficiar com essa iniciativa cerca de 240 mil famílias do estado do Rio Grande do Sul e marcou como prioridade a liberação de pagamento para as mulheres. O investimento total estimado é de R$ 1,2 bilhão. Além disso, o ministro Paulo Pimenta lembrou que os Ministérios da Saúde e da Educação estão recebendo desde terça-feira da semana passada relatórios de perdas dos municípios e que as cidades podem procurar os ministérios para apresentar seus planos de trabalho. Até às 18 horas de quinta-feira, o estado contava com 538 mil pessoas desalojadas, sendo 76.500 abrigadas em espaços públicos, de acordo com o Boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Então, quem pode receber o Auxílio Reconstrução? As famílias afetadas pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul poderão receber o apoio financeiro da União. Isso inclui aquelas que ficaram desabrigadas ou desalojadas devido às chuvas deste mês. As prefeituras devem catalogar quais famílias se encontram nessas condições. Essas categorias abrangem pessoas que tiveram que abandonar suas residências de forma temporária ou definitiva devido a evacuações preventivas, destruição ou danos graves causados por acidentes ou desastres.
Famílias que já recebem algum tipo de benefício assistencial ou previdenciário, como Bolsa Família, poderão receber o novo Auxílio Reconstrução, conforme estipulado pela medida provisória número 1219 de 2024, que define os critérios para o apoio financeiro. O pagamento do Auxílio Reconstrução será feito pela Caixa Econômica Federal através de uma conta poupança social digital, que será aberta automaticamente em nome do beneficiário. O apoio será concedido em uma parcela única, limitada a uma por família. O acesso ao recurso dependerá das informações fornecidas pelas prefeituras de cada cidade e da autodeclaração do responsável familiar, que deverá atestar, sob pena de lei, o cumprimento dos requisitos. A autodeclaração deve obrigatoriamente comprovar o endereço residencial. Conforme mencionado anteriormente, as mulheres responsáveis pela família terão preferência no recebimento do auxílio. Quanto às moradias, a estratégia para atender as famílias que tiveram casas destruídas nas áreas urbanas afetadas pelas enchentes também foi anunciada pelo governo federal na tarde de quinta. A medida inclui a compra assistida de imóveis usados, a busca de imóveis pelo beneficiário e um chamamento público para interessados em vender imóveis. A Caixa Econômica Federal será responsável por avaliar o valor dos imóveis. O governo também prevê a aquisição de imóveis em processo de leilão da Caixa Econômica e do Banco do Brasil que estejam desocupados. No site do Ministério das Cidades, as prefeituras devem informar se necessitam de casas, a quantidade, localidades e o que é necessário para repor as habitações perdidas nas enchentes. Entre as medidas está a aquisição de imóveis de construtoras em obras ou já concluídos e o aproveitamento de propostas inscritas e não selecionadas na seleção do programa Minha Casa Minha Vida em 2023. Para os casos não contemplados nas alternativas mencionadas, será realizada uma nova seleção do Minha Casa Minha Vida para os municípios. O presidente Lula anunciou ainda que as casas perdidas nas enchentes, que se enquadram no perfil do programa Minha Casa Minha Vida e dentro do mesmo padrão de renda, serão garantidas pelo governo federal para todas essas famílias. STF. Cristiano Zanin suspende processo de desoneração da folha de pagamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Cristiano Zanin, suspendeu por 60 dias a sua própria decisão de abril que anulava a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores intensivos em mão de obra e para municípios. A nova decisão de Zanin, tomada na tarde de sexta-feira, 17 de maio, atende aos pedidos do Congresso Nacional e da Advocacia Geral da União. Tanto o Executivo quanto o Legislativo indicaram um acordo para reintroduzir gradualmente, a partir de 2025, as alíquotas sobre a contribuição previdenciária das empresas. Além disso, um segundo acordo foi anunciado para resolver a questão da tributação sobre a folha de pagamento das prefeituras. Zanin, em seu novo despacho, diz que suspende a própria liminar com o objetivo de assegurar a possibilidade de obtenção de solução por meio de diálogo interinstitucional. Transcorrido o prazo de 60 dias sem solução, a liminar deferida retomará sua eficácia plena, sem prejuízo da instrução e do julgamento da presente ação, independentemente de nova intimação, diz o ministro. Conforme informado pelo Congresso Nacional, a suspensão da liminar era imprescindível para permitir a discussão e deliberação de um projeto de lei, conforme o acordo estabelecido entre o governo e os congressistas. O projeto de lei já foi apresentado pelo senador Efraim Filho, da União da Paraíba, e será relatado pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. A proposta poderá ser votada já na próxima semana, abrangendo a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores intensivos em mão de obra e dos municípios. A desoneração da folha de pagamento foi introduzida em 2011 como uma medida temporária, substituindo a contribuição previdenciária de 20% paga pelo empregador sobre a folha de pagamentos para alíquotas variando de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Essa medida estava programada para expirar em dezembro do ano passado. No entanto, devido aos benefícios para 17 setores da economia, o Congresso Nacional aprovou em agosto de 2023 um projeto que prorrogava a desoneração até 2027 e reduzia a alíquota de contribuição previdenciária para municípios com até 156 mil habitantes. Em novembro, o Executivo vetou o projeto na íntegra, mas no mês seguinte o Congresso derrubou o veto. O governo então emitiu uma medida provisória que reonerava gradualmente a folha de pagamento das empresas e cancelava a desoneração dos pequenos municípios. Essa decisão não foi bem recebida no Congresso, o que levou o governo a editar uma nova MP em fevereiro deste ano, revogando partes da medida anterior.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não descartou a possibilidade de judicialização, levando o governo a entrar com uma liminar no STF. Diante desse acordo entre os poderes, que foi divulgado na noite de quarta-feira, dia 15, a Advocacia Geral da União entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal para suspender o processo por 60 dias, o que levou à decisão do ministro Cristiano Zanin de suspender a liminar. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!